Sua mãe se foi, mas o nome dela ainda ecoa em você. Um eco mais poderoso do que você sequer imagina. Existe um segredo que Kathryn Kuhlman descobriu sobre o poder dos nomes das mães falecidas. Um segredo capaz de transformar sua vida agora. Um conhecimento que ela jamais compartilhou publicamente. Um segredo que desafia tudo o que você acredita sobre a morte e a herança familiar. E ao compreender esse mistério, ao saber o que fazer com o nome de sua mãe, os grilhões que te prendem começarão a se desfazer. Mas antes, preciso lhe perguntar algo. Você já percebeu que repete os mesmos erros da sua família? Os mesmos padrões financeiros, as mesmas escolhas destrutivas, os mesmos traumas familiares, como se algo invisível controlasse seus passos, como se você não fosse totalmente livre para escolher. Porque não é coincidência e não é sua culpa. Existe uma herança espiritual, energética que passa de geração em geração. Um legado ancestral que ninguém te contou que você recebeu. Uma herança que pode estar sabotando cada decisão que você toma. Mas hoje isso muda. Porque o que vou te revelar nas próximas palavras tem o poder de quebrar padrões negativos que prendem sua família há décadas. Kathryn Kuhlman sabia disso. Ela descobriu o segredo mais bem guardado sobre gerações ancestrais e usou esse conhecimento para libertar milhares de pessoas de prisões invisíveis. O segredo está no pão. No pão e no nome de sua mãe. Você vai entender. Mas primeiro, deixe que eu te conte algo que vai arrepiar sua pele. Era 1963. Pittsburgh. Uma mulher desesperada se aproximou de Kathryn Kuhlman após um culto. Ela carregava uma história que parecia impossível. Há 3 gerações, todas as mulheres da família dela morriam jovens. Sempre antes dos 45 anos, sempre de formas inexplicáveis. A avó, a mãe, e agora ela sentia que era a próxima. Kathryn ouviu em silêncio. Então sussurrou algo no ouvido dela. Algo sobre pão. Algo sobre escrever um nome. 7 dias depois, a mulher ligou chorando. O padrão havia quebrado. Mas como? Como algo tão simples pode ter tanto poder? A resposta está escondida em algo que você já sabe, mas nunca entendeu completamente. Sua mãe não foi apenas a pessoa que te deu a vida. Ela foi o portal através do qual você veio para este mundo. E portais. Portais funcionam nos 2 sentidos. Quando sua mãe partiu, ela deixou mais do que memórias. Ela deixou uma conexão espiritual. Um fio invisível que liga você ao mundo espiritual. E esse fio pode carregar tanto bênçãos quanto maldições. Pense comigo. Quantas vezes você já disse: estou me tornando igual à minha mãe? Não é metáfora. É realidade espiritual. Você herdou mais do que traços físicos e maneiras de ser. Você herdou padrões energéticos, crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamentos, crenças sobre o que você merece. E se esses padrões forem destrutivos, se essas crenças forem limitantes, eles vão se manifestar na sua vida como se fossem suas próprias escolhas. Mas não são ecos, influências ancestrais negativas. Ecos de uma vida que já terminou. E é por isso que você se sente preso. É por isso que certas áreas da sua vida parecem imunes ao seu esforço. Por que você não está lutando apenas contra seus próprios limites? Você está lutando contra fantasmas, heranças negativas arraigadas. Fantasmas que vivem no seu sangue. Mas Kathryn Kuhlman descobriu algo revolucionário. Ela descobriu que esses mesmos fantasmas, essas mesmas conexões, podem se tornar suas maiores fontes de poder. Porque sua mãe não era apenas uma pessoa. Ela era uma ponte. Uma ponte entre você e toda a linhagem de mulheres que vieram antes dela. E quando você honra essa ponte da forma correta, quando você ativa essa conexão da forma correta, algo poderoso acontece. Os padrões destrutivos se quebram. As maldições se desfazem. E o poder ancestral começa a fluir a seu favor. O pão é a chave.
O pão sempre foi sagrado, em todas as culturas, em todas as tradições, porque o pão representa transformação. Grãos mortos que se tornam vida, farinha inerte que se torna sustento. É o símbolo perfeito da ressurreição. E quando você escreve o nome da sua mãe no pão, quando você faz isso com a intenção correta, você está criando uma ponte. Uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Uma ponte que permite que a energia positiva da sua linhagem flua para você e que as energias negativas sejam transformadas. Mas tem que ser feito da forma correta, com as palavras corretas, no momento correto. Porque mexer com forças espirituais sem conhecimento é perigoso. E é por isso que Kathryn Kuhlman guardou esse segredo por tanto tempo. Porque, nas mãos erradas, esse poder pode causar mais mal do que bem. Mas você está pronto. Senão não estaria aqui. Senão não teria chegado até essas palavras. Seu espírito reconhece a verdade quando a ouve. E a verdade é esta. Você não precisa carregar os fardos da sua família para sempre. Você não precisa repetir os erros das gerações passadas. Você pode quebrar o ciclo. Você pode ser o ponto de virada na história da sua linhagem. Mas para isso, você precisa entender algo fundamental sobre nomes. Nomes não são apenas palavras. Nomes são frequências. Nomes são vibrações. Nomes carregam poder. Quando Deus criou o mundo, Ele usou palavras. Quando Jesus curava, Ele falava nomes. Quando Moisés libertou o povo do Egito, Ele invocou o nome de Deus. Porque nomes são portais de poder. E o nome da sua mãe, o nome da mulher que te deu a vida, é um dos nomes mais poderosos no seu universo pessoal. Quando você escreve esse nome no pão, quando você o coloca em algo que vai nutrir seu corpo, você está criando uma união espiritual, uma comunhão com toda a força feminina da sua linhagem. Você está dizendo: eu honro de onde vim, eu recebo as bênçãos dos meus ancestrais e eu quebro todas as maldições que não me servem. É um ato de poder, um ato de cura, um ato de liberdade. Mas deixe eu te contar sobre Ana. Ana veio até mim há 2 anos. Ela estava falida pela 3ª vez na vida. Sempre que conseguia juntar dinheiro, algo acontecia. Uma emergência, uma doença, um imprevisto. Como se o universo conspirasse contra sua prosperidade. Quando conversamos, descobrimos algo interessante. A mãe dela havia morrido jovem, deixando a família na miséria. E a avó também. E a bisavó. Era um padrão. Um padrão de 3 gerações de mulheres que não conseguiam prosperar. Ana carregava essa herança sem saber. Toda vez que ela começava a ter sucesso, algo dentro dela sabotava. Porque, no nível inconsciente, ela acreditava que mulheres da família dela não tinham direito à abundância. Foi então que ensinei a ela o ritual de Kathryn Kuhlman. Por 7 dias, Ana escreveu o nome da mãe em um pedaço de pão. Todos os dias, ao nascer do sol, ela comia esse pão enquanto recitava o Salmo 23. No 7º dia, algo mudou. Ela me ligou chorando, não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez em anos, ela se sentia livre. Livre para prosperar. Livre para receber. Sua mãe se foi, mas o nome dela ainda ecoa em você. Um eco mais poderoso do que você sequer imagina. Existe um segredo que Kathryn Kuhlman descobriu sobre o poder dos nomes das mães falecidas. Um segredo capaz de transformar sua vida agora. Um conhecimento que ela jamais compartilhou publicamente. Um segredo que desafia tudo o que você acredita sobre a morte e o legado ancestral. E ao compreender esse mistério, ao saber o que fazer com o nome de sua mãe, os grilhões que te prendem começarão a se desfazer. Mas antes, preciso lhe perguntar algo. Livre para ser mais do que a história da sua família permitia. 3 meses depois, ela tinha um novo emprego. 6 meses depois, sua primeira promoção. 1 ano depois, ela abriu o próprio negócio. O padrão havia quebrado. Mas como? O que aconteceu naqueles 7 dias?
A resposta está no poder da união espiritual consciente. Quando você come algo conscientemente, quando você ingere algo com intenção espiritual, você está incorporando essa intenção ao nível celular. Você está dizendo ao seu corpo, à sua mente, ao seu espírito: eu escolho esta nova realidade. Eu incorporo este novo padrão. E quando esse algo carrega o nome da pessoa que te deu a vida, quando carrega a essência energética da sua origem, o poder se multiplica. Porque você não está apenas mudando a si mesmo. Você está curando sua linhagem inteira. Você está enviando cura para trás, através das gerações, e trazendo bênçãos para a frente, para seus filhos e netos. É um ato de amor, para com você, para com seus ancestrais, para com sua descendência. E funciona porque mexe com leis espirituais, que são mais antigas que qualquer religião. O pão como símbolo de sustento e transformação. O nome como portal de poder. A comunhão como ato de cura. Kathryn Kuhlman entendia isso. Ela sabia que milagres não acontecem no vácuo. Eles acontecem quando você alinha sua intenção com leis espirituais universais. E ela sabia que o relacionamento com nossa mãe é o mais primordial de todos os relacionamentos humanos. É através da nossa mãe que chegamos aqui. É através dela que aprendemos nossos primeiros padrões sobre amor, sobre segurança, sobre o que podemos esperar da vida. Quando essa conexão está ferida, quando está carregada de dor, ressentimento ou padrões destrutivos, nossa vida inteira reflete isso. Mas quando essa conexão é curada, quando é honrada e transformada, nossa vida inteira se transforma. E não importa se sua mãe era uma santa ou uma pessoa difícil. Não importa se vocês tinham um relacionamento próximo ou distante. O que importa é a energia da criação, a energia da origem. Toda mãe, mesmo a mais imperfeita, é um canal através do qual a força criativa do universo se manifestou para trazer você aqui. E quando você honra isso, quando você reconhece isso, você está se conectando com algo muito maior do que sua história pessoal. Você está se conectando com a força criativa universal, com a energia que cria mundos, com a energia que move estrelas, com a energia que faz milagres acontecerem. E essa energia quer fluir através de você. Ela sempre quis, mas talvez estivesse bloqueada por mágoa, bloqueada por ressentimento, bloqueada por padrões que você nem sabia que carregava. O ritual do pão desbloqueia essa energia. É simples, mas não é fácil. Simples porque são só 7 dias, 7 pedaços de pão, 7 nasceres do sol. Mas não é fácil porque requer coragem. Coragem para enfrentar sua linhagem. Coragem para perdoar. Coragem para escolher um futuro diferente do passado. Porque quando você começa esse ritual, coisas vão acontecer, memórias vão surgir, emoções vão emergir, insights vão se revelar. Você vai entender coisas sobre sua família que nunca havia percebido. Você vai ver padrões que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis. E isso pode ser intenso, mas é necessário. Porque a cura sempre requer que olhemos para aquilo que preferíamos manter escondido. A cura sempre requer que sintamos aquilo que preferíamos manter enterrado. Mas do outro lado dessa intensidade, do outro lado dessa coragem, está sua liberdade. Sua liberdade para ser quem você realmente é, não quem sua família condicionou você a ser. Sua liberdade para criar a vida que seu espírito deseja, não a vida que seus padrões herdados permitem. Sua liberdade para prosperar, para amar, para ser feliz, sem culpa, sem sabotagem inconsciente, sem o peso de gerações carregado nos seus ombros. E quando isso acontecer, quando você sentir essa liberdade pela primeira vez, você vai entender por que Kathryn Kuhlman guardou esse segredo tão cuidadosamente. Porque não é só sobre você.
É sobre quebrar cadeias que aprisionaram sua família por décadas. É sobre ser o ponto de virada, o ancestral curado que as futuras gerações vão agradecer. É sobre transformar dor em poder, feridas em sabedoria, limitações em liberdade. Mas antes de te ensinar exatamente como fazer o ritual, antes de te dar as palavras exatas que você precisa falar, deixe-me te contar sobre o poder específico do Salmo 23. Pare por um momento, respire fundo, porque o que você vai descobrir agora vai mudar tudo o que você pensava sobre orações e ancestrais. O Salmo 23 não é apenas uma oração bonita, é uma tecnologia espiritual. Kathryn Kuhlman descobriu que quando você recita o Salmo 23, enquanto consome o pão com o nome da sua mãe, algo extraordinário acontece no plano espiritual. Você cria uma frequência de proteção, ao mesmo tempo que abre um canal de cura. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras não são poesia, são decretos. Decretos que reescrevem sua realidade no nível mais profundo. Quando você diz, nada me faltará, enquanto honra sua linhagem materna, você está quebrando pactos de escassez que podem ter governado sua família por gerações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você está declarando que não tem medo dos fantasmas do passado. Não tem medo das sombras que sua família carregou. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você está ordenando que a abundância se manifeste, mesmo na presença das forças que tentam te manter limitado. E quando você fala essas palavras enquanto come o pão, enquanto incorpora literalmente o nome da sua mãe, você está selando um novo pacto. Um pacto de liberdade, um pacto de prosperidade, um pacto de cura geracional. Mas tem que ser feito exatamente da forma que vou te ensinar. Porque detalhes importam quando você está mexendo com forças ancestrais. Escute com atenção. Primeiro dia, a preparação. Você vai precisar de pão simples. Não pão doce. Não pão com ingredientes especiais. Pão simples como aquele que Jesus partiu. Na véspera do primeiro dia, antes de dormir, você vai escrever o nome completo da sua mãe em um pedaço de papel. Use caneta azul. Azul é a cor da cura e da proteção espiritual. Coloque esse papel embaixo do seu travesseiro. Durma sobre o nome dela e observe seus sonhos. Porque nessa primeira noite, sua mãe pode tentar se comunicar com você. Não tenha medo se isso acontecer. É parte do processo. Dia 1. O despertar. Acorde antes do nascer do sol. Isso é crucial. Você precisa fazer o ritual no momento exato em que a luz toca a terra. Porque o amanhecer é quando o véu entre os mundos está mais fino. É quando os mortos podem mais facilmente abençoar os vivos. Pegue um pedaço de pão, do tamanho da palma da sua mão. Com uma faca, grave o nome da sua mãe. No pão, não precisa ser uma obra de arte. A intenção é o que importa. A intenção mais importante que a perfeição da forma. Segure o pão entre suas mãos. Sinta a textura, a temperatura, o peso. Deixe que a simplicidade do ato te conecte com a memória dela e comece a recitar o Salmo 23. Devagar, com cada palavra, visualize sua mãe jovem, radiante, livre de toda a dor que ela carregou em vida. Imagine-a leve, serena, viva. Quando terminar o salmo, coma o pão, mastigue lentamente, saboreie cada pedaço. Preste atenção à textura, ao sabor, sinta a energia. E enquanto engole, diga mentalmente: eu honro minha origem. Eu recebo as bênçãos do meu legado ancestral. Eu liberto minha família de todos os padrões que não nos servem. No primeiro dia, você pode sentir emoções intensas. Lágrimas podem rolar. Memórias podem vir à tona. Deixe fluir. Permite que essas emoções se manifestem. Não resista. É a cura começando. É o início da libertação. Dia 2. A purificação. No segundo dia, algo diferente pode acontecer. Você pode se sentir cansado. Pode ter dores de cabeça.
Um peso emocional pode te sobrecarregar. Isso é normal. É sua energia se ajustando. É sua vibração mudando. Se abra para a transformação. Faça o ritual exatamente como no primeiro dia. Mas desta vez, após comer o pão, tome um banho com sal grosso. O sal, um elemento de purificação ancestral, irá limpar qualquer energia pesada que esteja sendo liberada. E antes de dormir, agradeça. Agradeça a sua mãe por ter escolhido ser o canal através do qual você veio ao mundo. Mesmo que ela não tenha sido perfeita, especialmente se ela não foi perfeita, porque imperfeições também fazem parte da experiência humana. E sua mãe fez o melhor que pôde com o que tinha. Dia 3. A revelação. O terceiro dia é quando os insights começam a chegar. Como um rio que deságua no mar, as verdades fluirão. Você pode entender coisas sobre sua família que nunca havia percebido. Pode ver padrões com uma clareza assustadora. Uma clareza que te deixará sem fôlego. Pode entender por que certas coisas sempre foram difíceis para você. Por que certas áreas da sua vida pareciam bloqueadas, impenetráveis. Durante o ritual do terceiro dia, preste atenção aos pensamentos que surgem enquanto você mastiga o pão. Anote esses pensamentos. São mensagens. Mensagens que sua alma está enviando para sua mente consciente. Mensagens importantes. E no terceiro dia, além do Salmo 23, acrescente esta oração. Mãe, eu perdoo tudo que precisa ser perdoado. Eu curo tudo que precisa ser curado. E eu liberto nossa linhagem para um futuro de abundância e amor. Dia 4. A resistência. O quarto dia pode ser o mais difícil, porque é quando as forças que querem te manter limitado vão tentar com mais força te fazer desistir. Você pode acordar sem vontade de fazer o ritual. Pode questionar se isso realmente funciona. Pode ter pressa, urgência para fazer outras coisas. Isso é resistência. Resistência de padrões antigos que não querem morrer. Padrões que se agarram a você como ervas daninhas. Faça o ritual mesmo assim, especialmente se não quiser fazer. A força da sua vontade é fundamental. E no quarto dia, enquanto come o pão, visualize correntes se quebrando. Visualize grilhões se despedaçando. Veja-se livre. Veja sua família livre. Veja as futuras gerações livres. Livres de padrões repetitivos. Livres para voar. Dia 5. A transformação. No quinto dia, algo muda. Uma transformação profunda. Você pode acordar mais leve. Pode se sentir diferente. Como se algo pesado tivesse saído dos seus ombros. Uma libertação. Durante o ritual, você pode sentir a presença da sua mãe mais forte. Pode sentir amor. Pode sentir aprovação. Um abraço na alma. Pode até ouvir palavras. Palavras de encorajamento. Palavras de perdão. Palavras de bênção. Uma mensagem do além. Não questione. Apenas receba. Aceite o que está sendo oferecido. E no quinto dia, após comer o pão, coloque suas mãos sobre seu coração e diga: eu sou livre. Minha família é livre. Nossas gerações futuras são livres. O que era maldição, agora é bênção. Dia 6. A integração. O sexto dia é sobre integrar tudo o que aconteceu nos dias anteriores. Unir, fundir. Você pode se sentir mais forte, mais confiante, mais conectado com seu próprio poder, mais conectado com a sua essência. Durante o ritual, em vez de apenas visualizar sua mãe, visualize toda a linhagem de mulheres que vieram antes dela. Sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Todas as mulheres que te precederam. Todas as suas forças, todos os seus ensinamentos. Visualize todas elas de mãos dadas, enviando amor e força para você. Uma corrente de amor incondicional. E sinta que você não está sozinho. Nunca esteve. Você tem o apoio de gerações de ancestrais que querem te ver prosperar. Dia 7. A consagração. O sétimo dia é o mais sagrado. É o ápice. É quando você sela tudo o que aconteceu nos 6 dias anteriores. Um selo de amor, de cura, de libertação. Acorde ainda mais cedo.
1 hora antes do nascer do sol. Prepare-se para o momento mais importante. Tome um banho completo. Se purifique. Limpe sua aura. Quando o sol começar a nascer, faça o ritual uma última vez. Mas no 7º dia, após comer o pão, você vai fazer algo especial. Um ato de gratidão profunda. Você vai escrever uma carta para sua mãe. Uma carta de gratidão. Uma carta de perdão. Uma carta de amor. Uma carta do coração. Conte a ela como você se sente. Conte sobre as mudanças que está experimentando. Conte sobre o futuro que você está criando. Compartilhe sua jornada. E termine a carta com estas palavras. Mãe, obrigado por ser meu portal para esta vida. Obrigado pelas lições, mesmo as difíceis. Eu prometo honrar nossa linhagem criando um futuro de abundância, amor e liberdade. Que suas bênçãos fluam através de mim para todas as gerações que virão. Queime essa carta. E enquanto ela queima, visualize toda a fumaça subindo até onde sua mãe está, levando suas palavras para ela. Leve a sua mensagem. O que esperar após os 7 dias? Nos dias seguintes ao ritual, observe sua vida com atenção. Oportunidades podem surgir do nada. Pessoas podem aparecer oferecendo ajuda. Recursos podem se manifestar de formas inesperadas. Mas também observe mudanças internas. Você pode se sentir mais corajoso para tomar decisões, mais confiante para perseguir seus sonhos. Pode perceber que medos antigos simplesmente desapareceram, que limitações que sempre carregou não fazem mais sentido. Porque quando você cura sua relação com sua origem, quando você honra de onde veio, você libera um poder que sempre esteve dentro de você. O poder de escolher seu próprio destino. O poder de escrever uma nova história para sua família. O poder de ser o ancestral curado que as futuras gerações vão celebrar. Mas lembre-se, este ritual não é magia instantânea. É um processo de cura profunda. Alguns resultados você pode ver imediatamente. Outros podem levar semanas ou meses para se manifestar completamente. O importante é confiar no processo. Confiar que quando você planta sementes de cura no solo espiritual, elas sempre geram frutos. E confiar que sua mãe, onde quer que ela esteja, quer te ver livre, próspero e feliz. Porque não existe amor maior que o amor de mãe. E esse amor não morre com o corpo. Ele se transforma, ele se expande. Ele se torna uma força que pode mover montanhas na sua vida. O ritual do pão é apenas uma forma de ativar esse amor, de transformar esse amor em poder prático, de permitir que sua mãe continue te abençoando, mesmo após a morte. E quando você entender isso, quando você sentir isso, você vai perceber que nunca esteve realmente órfão. Você sempre teve uma mãe te protegendo, te guiando, te amando. Só precisava aprender como se conectar com ela da forma correta. Agora você sabe. Use esse conhecimento com sabedoria. Use com amor. Use com gratidão. E permita que essa conexão transforme não apenas a sua vida, mas a vida de todas as gerações que virão depois de você. Porque quando você quebra as correntes ancestrais, você não se liberta apenas a si mesmo. Você liberta toda a sua linhagem, curando o passado, transformando feridas em cicatrizes e abençoando o futuro, criando um novo caminho, cheio de luz e esperança. E no centro de tudo isso, no coração dessa transformação profunda, está você. Você, honrando a memória de sua mãe, reconhecendo o seu legado. Você, curando as feridas da sua família, quebrando padrões negativos. Você, escolhendo a liberdade, escolhendo a cura, escolhendo a paz. O pão que quebra as maldições geracionais não é apenas alimento para o corpo. É muito mais do que isso. É uma comunhão sagrada, uma união espiritual entre os vivos e aqueles que se foram. É uma ponte de cura, uma conexão espiritual entre o passado e o futuro que você está construindo. É o nome de sua mãe, o nome de sua mãe, transformando a dor
em poder, transformando a tristeza em força. Para sempre, um legado de amor e cura, que se estende por gerações. Um elo inquebrantável.